Bom dia. Deixa eu chegar. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Michael, meu filho querido. Fábio. Oh, glória. Bom dia para vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe Fábio. Deus abençoe Michael. Aleluia. Louvado seja Deus. Espera mais um pouquinho. Laiane. Bom dia, Laiane. Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estava aqui agradecendo a Deus agora, orando ao Senhor. Deus me direciona para vir trazer uma palavra, para louvar, exaltar o seu santo nome. Já louvei, já adorei o Senhor. Agora venho trazer uma mensagem da parte de Deus. Está perturbando, você está perturbando. Glória a Jesus. Deus é o nosso refúgio, né? Diz a palavra. É a nossa fortaleza. A Bíblia diz que Ele está sempre no controle de tudo, do tempo, né? E hoje eu amanheci o dia olhando daqui da janela do meu quarto o sol. Coisa linda que Deus nos presenteia todos os dias, né? A luz do sol para nos iluminar, para nos aquecer, né? Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus, agradeço a Deus. Estava aqui agradecendo a Deus e vendo esse sol dentro do meu quarto, e dizendo que muitos não tiveram esse privilégio, né? Muitos não tiveram esse privilégio de amanhecer o dia e contemplar o sol, e respirar, né? Muitos não tiveram essa oportunidade. Uns estão dentro de um hospital, né? Dentro de uma UTI, né? Outros estão dentro de um presídio, né? Outros não acordaram, né? Mas louvo a Deus por hoje estar aqui de pé, estar agradecendo ao Senhor pela minha vida, agradecendo a Deus por este sol, por este ar que eu respiro. Louvado seja Deus. E eu, olhando para esse sol, me lembrava do tempo, o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo de Deus nas nossas vidas, Ele chega. Aleluia. Ele pode até demorar para nós, né? Achar que está demorando. Mas o tempo de Deus não demora. O tempo de Deus chega na hora certa, na minha e na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? E eu olhava aqui e me lembrava do tempo, né? As estações do tempo, as estações do ano, né? Que é o outono, né? Verão, inverno, né? E primavera, né? São 4 estações. E cada estação tem a sua fase. Cada estações tem o seu tempo, tem a sua experiência, né? Por exemplo, o verão, né? O verão é um tempo quente, né? Onde muitos gostam de aproveitar sol, praia, banho, passeio, né? Primavera, a época das flores, né? Outono, a época da mudança. Aleluia, o tempo da mudança. Louvado seja Deus. E o inverno, né? Que é o tempo frio, chuvoso, onde muitos gostam de ficar recuados dentro dos seus lares, né? Se aquecendo, né? É um tempo de bênção também, porque a chuva é bênção, né? A chuva rega a terra, para que a terra dê os seus frutos, né? Dê o seu proveito, né? Vem depois, através da chuva. A chuva molha a terra e a terra vem dar os seus frutos, dar o seu fruto, né? Então, cada tempo é necessário na nossa vida. O tempo de Deus, principalmente, né? A gente tem que saber esperar no tempo de Deus. E o tempo de Deus, muitas das vezes, há uma promessa de Deus na minha e na sua vida, e você acha até que não vai ser cumprida. Ah, não vai cumprir mais não, já passou, né? Mas o nosso Deus, Ele não esquece da promessa que Ele faz a mim e a você.
Então, se não chegou o tempo de Deus na tua vida ainda, vai chegar. Se a tua bênção não chegou ainda, é porque o tempo de Deus ainda não chegou. O tempo dele, o relógio dele, a hora dele, é diferente da nossa. Ele chega a dizer que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Né? O meu pensamento não é o vosso pensamento. O meu tempo não é o teu tempo. Deus nunca vai fazer algo dentro do meu tempo. Por quê? Porque eu nunca sei o que eu estou, assim, o que eu estou pedindo para mim. Muitas das vezes é bom. Muitas das vezes vai me trazer maravilha, vai me trazer bênção, né? Mas tem algo que a gente pede muitas das vezes que não é bênção para nós. E Deus muitas das vezes não permite que chegue, né? Às vezes Ele até permite por causa da insistência. Mas aí nós pagamos nosso preço. Por isso que é bom fazer como Davi disse, né? Esperar com paciência no Senhor. Porque ele disse assim, eu esperei com paciência no Senhor. E aconteceu o quê? Deus se inclinou para ele. Deus ouviu o louvor. Deus ouviu a oração de Davi. E respondeu a sua oração. Veja que ele disse, eu esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu e respondeu o clamor do salmista. Porque o salmista esperou no seu tempo. Não foi no tempo de Davi. Não foi no tempo do salmista. Foi no tempo do Senhor. E para tudo nessa vida tem o seu tempo, né? A Bíblia nos mostra ali em Eclesiastes. Vamos ler? Eclesiastes. Eclesiastes. Aleluia. O gato quer porque quer ficar no meu colo. Meu Deus. Eclesiastes capítulo 3, aleluia, fala exatamente do tempo. O tempo de Deus na minha e na sua vida, né? Ele chega, né? Às vezes não chega como nós queremos, como nós esperamos, mas ele chega. Para tudo, a Bíblia diz aqui, ó, para tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E há tempo para todas as coisas, né? Para todo o propósito de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Né? Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E mais adiante a gente vai lendo que há tempo para tudo, né? E o tempo já foi determinado por Deus na minha e na sua vida. O tempo já foi determinado. Se descanse, se aquiete. O que tiver de vir, virá, como diz a palavra de Deus. E não tardará, né? Ele na época, lá na queda do homem, lá no jardim do Éden, Deus prometeu que do filho de uma mulher, do ventre de uma mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Nasceu ou não nasceu? Jesus Cristo, Senhor, aleluia, glorioso, poderoso, e veio para vencer a Satanás, vencer a morte, né? Assim como Deus falou lá no Éden, Deus cumpriu. No seu tempo, Deus cumpriu. Passando muito tempo, mas cumpriu, né? A mesma coisa na minha e na sua vida. Deus diz assim, vai acontecer no tempo de Deus, né? Deus chega para Sara e para Abraão e faz uma promessa e diz assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali eu vou te abençoar, vou te fazer pai de uma grande nação. E o propósito de Deus na vida de Abraão era o quê? Era abençoar. O propósito de Deus já estava determinado na vida de Abraão, de dele ser pai de uma grande nação. Tanto para ele como para Sara. Só que Sara começou a ver que o tempo passava. E a promessa que Deus tinha feito não se cumpria na sua vida. O tempo ia passando e ela ia ficando cada vez mais velha, né? Porque na época que Deus fez a promessa, Sara já não era mais jovem. Sara já era de idade, né? Mas a promessa que Deus fez seria cumprida na vida de Sara, querendo ela ou não. Deus já tinha determinado na vida dela, como Deus disse aqui, né? O Salomão dizendo aqui na sua palavra,
tudo tem o seu tempo determinado. Deus já determinou o tempo na minha e na sua vida. Aleluia. Então, o tempo de Sara ainda não tinha chegado e Sara começou a se afligir, porque ela já era de idade, a sua idade crescia e não chegava aquilo que Deus prometeu na sua vida. Então, Sara resolve, aleluia, ajudar a Deus, um grande erro, né? Que Deus não precisa da minha e da sua ajuda para cumprir uma promessa na nossa vida. Para cumprir uma promessa na tua e na minha vida, Deus não precisa da minha ajuda, não. Só basta Ele querer. E como foi dito aqui, Ele já determinou que irá acontecer na tua vida. Deus disse que vai te abençoar. Deus disse que vai fazer. Então, não somente espera no tempo dele. Não tenta ajudar ele como Sara fez. Porque tudo dá errado quando a gente tenta ajudar Deus. Quando a gente tenta entrar na frente de Deus, resolver as coisas na frente dele. Então, Deus está dizendo aqui em Eclesiastes 3, verso 1, que há tempo para tudo determinado. E para todo tempo há um propósito na vida da gente. Deus não deixa a gente passar por algo sem que tenha um resultado, sem que tenha um propósito dele, sem que tenha uma finalidade. Tem uma finalidade de Deus em cada tempo que nós passamos. Cada tempo tem as suas fases. Louvado seja Deus, como já foi dito, né? Há tempo de chorar e os tempos opostos, né? Tempo de choro, tempo de riso. Há tempo para tudo, né? E quem é que nunca chorou, né? Quem é que nunca riu? Né? Quem é que nunca passou por uma provação? Quem é que nunca passou por uma dificuldade? Quem é que nunca venceu? Passou por alguma vitória? Aleluia, né? Então há tempo para todas as coisas. Como eu já falei sobre as estações, o tempo do verão é quente, o tempo do verão é proveitoso, o tempo do verão é maravilha, é bênção, todo mundo gosta, todo mundo passeia, todo mundo vai para as praias, né? Vai se aquecer, vai se bronzear, outros vão colher, plantar, colher o que plantou, né? Porque muitas das vezes planta no inverno, né? Mas o verão é proveitoso, tem o seu tempo, tem a sua fase, aleluia. Aí vem o tempo do outono, né? Também, que é o tempo da mudança. Quem sabe que você está passando pelo tempo do verão, né? Mas com certeza o outono vai chegar. Com certeza o tempo da mudança vai chegar. Aleluia. Onde o tempo do outono as folhas vão embora, né? As árvores ficam sem folha, né? Porque está mudando. Aleluia. Às vezes vai coisas da nossa vida, sai da nossa vida e nós queremos questionar a Deus por que foi. Por que saiu? Aleluia. É tempo da mudança. Está indo coisas velhas para vir coisas novas. Deus diz na sua palavra, eis que eu faço coisas novas. E para que as coisas novas cheguem, é necessário que a gente abra a mão das velhas. Que a gente venha colocar fora aquilo que está atrapalhando, o novo de Deus chegar na nossa vida. Então o outono é tempo da mudança. Aleluia. Como o tempo do verão. É o tempo quente, é o tempo de sol, é o tempo de se aproveitar, né? Então o tempo da mudança também chega. Aleluia. Depois vem o tempo da chuva, que é o inverno, né? Onde muitos não gostam muito de sair de casa, onde muitos se recuam dentro de casa, onde muitos gostam muito de ficar aconchegantes, enroladinhos na sua cama, né? Sai de casa só para o necessário mesmo. É um tempo gostoso. Mas muitos ainda dizem assim, mas é chuvoso, né? Muitos estão passando por esse tempo de chuva e não entendem. Ah, meu Deus, quando é que esse tempo vai passar? O tempo da chuva também vai passar. Está chovendo, está havendo tempestades. Aleluia. Vai passar também. Como passou o outono, como passou o verão. Enfim, chega a primavera. Aleluia. A fase, aleluia. A estação que as pessoas acham mais linda, né? As flores se abrem, as borboletas voam. Aleluia, coisa linda. Então chega esse tempo na nossa vida também, que é o tempo da vitória. Aleluia. O tempo de se cumprir aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas. Então tão somente espera no Senhor, como o salmista disse, né? Aqui o Eclesiastes, Salomão fala assim: há tempo para tudo determinado. Deus já determinou o tempo na tua vida.
Deus já determinou aquilo que Ele te prometeu. Custe o que custar. Ele já determinou, como Ele fez na vida de Sara e Abraão. Se eu vou fazer de você uma grande nação. E Sara começou a olhar para o seu tempo, olhar para o seu, aleluia, para a sua capacidade. Olhou para seu corpo, estava envelhecendo. E para ela achava que o tempo estava passando, não tinha mais jeito. E ela achava que aquela promessa não iria cumprir entre ela e Abraão. Então ela diz o quê? Toma minha serva, deita com a minha serva e traz filho, né? Seja pai através da minha serva. E Deus não mandou que ela fizesse aquilo. E muitas das vezes acontece na nossa vida a gente querer entrar na frente de Deus, resolver da nossa maneira, e nós pagamos um preço muito alto. Nós pagamos um preço muito alto, porque Deus não mandou que Sara fizesse aquilo. Então Sara coloca aquela serva na mão de Abraão. Abraão engravida ela, e depois Sara começa a se sentir desprezada, se sentir humilhada, né, rejeitada, começa a humilhar aquela mulher também. Aquela mulher não tinha nem nada a ver. Muitas das vezes as pessoas até pagam algo porque a gente fez algo que não era para fazer. Até quem está perto de nós muitas das vezes paga o preço, porque Agar não deveria passar pelo que ela passou. Ela estava ali cumprindo a ordem que Sara deu. Ela era serva. Então ela é engravida, e quando Sara começa a se sentir assim, bota ela para ir embora, começa a humilhar ela vai embora e tal. E Deus chega para ela fazer novas promessas e diz: é você, aleluia, o filho de Abraão e Sara. A descendência que eu prometi, você vai ser, a geração que vai vir é de Sara e Abraão, não é de Abraão com outra mulher. Então Sara ainda continuou ali, achando que a sua capacidade não traria aquilo para ela. Mas Deus renovou ali no livro de Gênesis, capítulo 18, volta para repetir e renovar as promessas que ele tinha feito na vida de Sara e de Abraão. A primeira vez que ele falou para Abraão, Abraão estava com 75 anos. Abraão riu, porque Abraão já era de idade. Não foi riu porque duvidou de Deus, não. Riu da sua capacidade. Achou que ele na velhice, nem ele nem a esposa dele com 65, ele com 75, poderia trazer filhos novamente. E ali, quando dá 85 anos, aí ele vai ter o primeiro filho com Agar. E Sara ficou ali na expectativa, mas achando que já tinha se cumprido aquilo que teria de se cumprir. O tempo de Agar não tinha chegado ainda. O tempo de Deus na vida de Agar não tinha chegado ainda. E ela nem entendia o que estava para acontecer. E quando é no capítulo 18 de Gênesis, Deus volta novamente a repetir, a renovar as promessas na vida de Abraão e Sara. E Sara, dessa vez, quem vai rir é Sara, porque ela já estava com bastante idade, né? Com 85 anos. E ela achou que aquilo era demais para ela, porque ela já não tinha mais menstruação, né? Ela achou que o corpo dela não poderia mais amamentar uma criança, já estava tarde demais. Mas não existe tarde demais de Deus na nossa vida. Para nós, a gente acha que está tardando. Para nós, a gente acha que não está chegando o tempo. Ei, mas Deus disse: se Deus prometeu na tua vida, vai se cumprir. Então somente espera no Senhor, como o salmista disse: esperei com paciência nele. Ele se inclinou para mim. Então Deus está ouvindo, já ouviu o seu clamor, a sua necessidade, e Ele vai suprir no tempo certo. Então Sara, de repente, ele chega para Sara e faz aquelas novas promessas, e ele diz assim: haverá alguma coisa impossível demais para mim? Deus diz para Sara. Sara disse: eu não ri não. Ele disse: você riu sim. Aleluia. Você riu sim. E ele disse: será que haverá alguma coisa difícil demais para mim que eu não possa fazer? Você verá, se daqui a um ano você terá um filho. Daqui a um ano voltarei aqui e você estará com um filho nos braços. Aleluia. E com um ano certinho, o anjo de Deus chega para ela. Deus chega na vida dela. E está Sara lá rindo com a criança nos braços. Sabe por quê, meu amado, meu amado? Porque quem prometeu não mente. Quem prometeu não esquece. Muitas das vezes o homem chega para o outro homem, promete algo e passa o tempo e esquece. Mas o nosso Deus, Ele não esquece. O tempo de Deus chegaria na vida de Sara, querendo ela ou não. Sabe por quê? Porque havia uma promessa. E Deus já havia determinado na vida dela que chegaria. Aleluia. Deus já havia determinado na vida de Sara que ela teria aquela criança. Então, se estava determinado, não tem quem revogasse, não. Isaías 14, 24 diz:
Haverá alguma coisa impossível? Será que eu diria alguma coisa e não faria? Está escrito aqui Isaías 44, 14, aleluia. 14 e 24, vamos ler 14 e 24 de Isaías. Louvado seja Deus. O que é que Deus diz para mim e para você aqui no livro de Isaías? Louvado seja Deus. O que é que Deus está dizendo para você nesta manhã? Escute direitinho. Escute direitinho o que Ele está dizendo para você aí nesta manhã. 14, 24, diz assim, ó. Senhor dos exércitos jurou dizendo, o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como eu pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Do jeito que Deus falou, não mudará um i, não mudará um a, porque o que Ele falou vai se cumprir. Seja na sua vida profissional, seja na vida conjugal, seja na sua vida secular, seja na sua vida emocional. Ei, Deus está dizendo, eu vou fazer coisa nova. Eu vou mudar as coisas, vou mudar a situação. Agora, para que isso se cumpra, é necessário que você tome uma atitude. Aleluia. Se desligue das coisas antigas. Aleluia. Se desprenda daquilo que você está apegado. Você às vezes está apegado a algo lá do passado. E isso tem atrapalhado a tua vida, minha amada, meu amado. O que está no passado, seja lá o que for, que está atrapalhando o novo chegar na tua vida. Se desprende. Deixa passar, deixa no passado. A Bíblia diz que a gente não pode trazer as coisas do passado para o presente. O que passou, deixa para lá. Vida nova. E Deus vai fazer coisa nova na tua vida. Então, o livro de Isaías, ele diz assim, né? Como assim como eu pensei, se sucederá, vai acontecer. E como determinei, como lá em Eclesiastes está escrito, que ele já determinou, assim efetuará. Louvado seja Deus. Porque o Senhor dos Exércitos, o 27, determinou, foi ele que determinou, não foi o homem. Aleluia. E quem o invalidará? Quem fará revogar? Quem impedirá o que Deus fará na tua vida? Deus disse, eu vou fazer, quem é que vai impedir? Quem é aquele que vai entrar na frente de Deus? Louvado seja Deus. E na leitura que a gente fez aqui de Eclesiastes, a leitura vai mais adiante, dizendo coisas grandes, dizendo que o tempo de Deus tem um propósito. E cada fase da tua vida tem um propósito de Deus. Assim como ele diz, assim como a minha palavra não volta para mim vazia, né? A palavra de Deus vem para fazer aquilo que ele desejar. A palavra de Deus chega na tua vida e faz uma mudança. Aleluia. Assim como a chuva cai na terra e não volta para Deus, sem ela fazer efeito, sem ela molhar a terra, sem a terra produzir, assim a palavra de Deus não chega na tua vida em vão. A palavra de Deus está chegando na tua vida nesta manhã, com mudança. Então somente aguarda. Então somente aguarda que Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Aleluia. Esse choro, aleluia, é só durante uma noite. Diz assim, pode até durar uma noite. E pode não ser uma noite inteira, que diz, pode até durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Essa noite que a Bíblia fala, não é a noite quando a lua o sol vai repousar e vem a lua, não. É a noite, às vezes são fases na nossa vida. Momentos difíceis na nossa vida, é uma noite que nos quer deter, que quer nos fazer parar, que quer nos fazer desistir, é uma noite. Mas aí a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite. Ei, mas o dia vai raiar na tua vida. O dia está chegando. O dia está raiando. E coisas grandes Deus tem para te dar, para te entregar nas tuas mãos. Então somente espera, minha amada, meu amado. Não te apresses. Não te apresses e aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Deus já determinou. Aleluia. Cumprirá. Veja o que Deus falou para os discípulos. Ide para outra banda, para outra margem do rio, né? Atravessemos para o outro lado. E Jesus vai com ele dentro do barco. Jesus prova aqueles discípulos ali. Jesus disse que já tinha determinado. Na palavra de Deus diz, passaremos para outra margem, né? Já estava determinado por Deus que ele chegaria na outra margem, né? Mas
Mas Jesus vai para dentro do barco, vai lá para a polpa do barco e lá repousa um pouquinho, porque Jesus tinha passado uma tarde toda de milagres, operando milagres, feito muitas maravilhas, curado muitos enfermos, coxos, cegos, paralíticos, inclusive a sogra de Pedro também foi curada naquela tarde. E quando eles passam para a outra margem, é a tardezinha, já chegando à noite, né? E Jesus adormece, porque Jesus ali estava 100% homem, 100% Deus. E ele, como homem, ele cansou. Como homem, ele chorou. Como homem, ele sentiu fome. Como homem, ele sentiu cansaço. Ele sentiu sede. Aleluia. E naquela tarde, ele deita na polpa do barco. E os discípulos vão passando. E quando chega no meio do mar, aleluia, Jesus está lá dormindo. E uma grande tempestade se levanta na vida daqueles discípulos. E eles começam a se apavorar, a se agitar, e olha para um lado, olha para o outro, e as ondas começam a se levantar, e quase entrando dentro do barco, e quase indo a pique. Aleluia. Eles se esqueceram que Jesus já tinha dado uma palavra. Eles se esqueceram que Jesus já tinha determinado que eles chegariam na outra margem. Louvado seja Deus. E começaram a se apavorar, começaram a ter medo, começaram a correr de um lado para o outro. E por último, lembraram que Jesus estava no barco. Ei, você não pode esquecer de maneira nenhuma que Jesus está no seu barco. Não pode de jeito nenhum, de maneira nenhuma, esquecer que Jesus está no seu barco. E aqueles discípulos, quando vieram chamar Jesus, a água já estava quase indo o barco a pique. Eles viram que a tempestade tinha começado. Mas eles ficaram ali agoniados, tentando resolver a situação, porque eles eram pescadores. E eles achavam que ia resolver aquela situação com o seu braço, né? Mas era Jesus provando a sua fé, a sua persistência. Se ele realmente acreditava no Senhor Jesus, né? E eles correram para Jesus e disseram: mestre, não te importa, Senhor? Ele fez uma pergunta: tu nos incomodas que a gente venha a perecer, venha a morrer? E Jesus dali de onde ele está, Jesus se levanta e dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, manda o mar se acalmar, manda o vento se calar, e tudo se acalma para a glória de Deus. Tudo se acalma, tudo se aquieta para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque já havia uma determinação da parte de Jesus, que chegaria do outro lado. Acontecesse o que acontecesse, ainda que o barco se quebrasse, ainda que as ondas, ainda que o mar levasse o barco, eles chegariam com vida do outro lado, porque Jesus já havia determinado. Aleluia. Já havia uma palavra do Senhor na vida deles. Lembra da história de Paulo, a última viagem que Paulo fez a Roma? Já Paulo sai preso de um lugar para outro, né? E no caminho, aleluia, eles trocam de navio, né? E Paulo ainda aconselha ao marinheiro, ao capitão do barco, né, do navio, que não seria bom viajar naquela época, daquele jeito, porque seria muito perigoso para eles. Mas não deram ouvido a Paulo. Paulo era simplesmente um preso. Ouviram o quê? O mestre do navio, o capitão do navio, né, que deu ordem para que fosse adiante. Mas no caminho as coisas começam a ficar, o vento começa a soprar forte, as ondas começam a se enfurecer, e eles veem que a tempestade, aquela viagem ia ser muito perigosa, ia ser muito difícil para eles. Mas Deus chega para Paulo e diz assim: Paulo, não temas, porque assim como eu falei, você se apresentará. Não tenha medo não, você vai se apresentar em Roma. Aconteça o que acontecer, você vai chegar do outro lado. E todos aqueles que estiver com você, não vai se perder um cabelo da cabeça deles. Aleluia. E Paulo foi ali, não foi temendo, porque Deus havia falado com ele. Então vai embora. E chega a um certo ponto que o navio começa a se distorcer, eles começam a jogar as mercadorias fora, o vento começa a levar muitas coisas, a água começa a levar muitas coisas, os barcos se quebrar, e Paulo ali, tranquilo, porque Deus havia falado com ele. Existiram homens ali que quiseram pegar o bote para fugir. E Paulo, quando viu aquilo, disse assim: se eles fugirem, eu não posso fazer nada pela vida deles. Eles só vão estar seguros se estiver aqui. Já imaginou? O barco todo se quebrando, né? E os homens, olhando pelos olhos carnais, não tinha como se escapar alguém dali, porque estava no oceano. E se o barco se quebrasse, como é que ia acontecer? O que é que ia acontecer com eles? Mas havia uma palavra da parte do Senhor na vida deles, que eles iam chegar do outro lado. Aconteça o que acontecesse, eles iam chegar.
aconteça o que acontecer, você vai chegar no lugar determinado por Deus. Deus disse que você vai chegar do outro lado da margem. Essa tempestade vai passar e você vai chegar do outro lado. E quando chega a um certo ponto, tudo começa a se quebrar, o navio bate em alguma pedra e se emperra ali, mas ele vê que já estão perto da praia. E Paulo diz, e os homens desejam matar os presos que ali estavam para que Paulo não fugisse. Mas um dos que estava ali com Paulo, que queria salvar Paulo, disse: não, aqueles que souberem nadar, que nadem. E os que não souberem nadar, se agarrem em algum pedaço, algum caco do navio, alguma coisa, e vão embora, e passe, chegue na praia. E assim aconteceu. Ei, amada, esse caquinho que você tem na sua mão de esperança, esse caquinho de esperança que você tem, aleluia, que você tem na sua mão, é tão pouco para você. E você acha que não vai conseguir. Mas Deus está dizendo que é nesse pouco, é com esse pouco que Ele vai te dar vitória. É com esse caquinho, é com esse fio de esperança que Deus vai te dar a vitória. Então somente, aleluia, confia no Senhor. Então somente espera no Senhor. Amém? Já está determinado na tua vida, a tua vitória. Aconteça o que acontecer. Venha tempestade, venha rio, venha vento, venha o que vier. Deus disse que você vai ser vitorioso. Sabe por quê? Já está escrito, porque Ele disse que aqueles que estão em Cristo é mais do que vencedor. Então somente não larga o barco. Não larga o barco não. Jesus é o nosso barco. Não deixa Jesus por nada. Porque quando a gente está com Jesus, a gente está seguro. Jesus é o nosso porto seguro, Jesus é o nosso barco, Jesus é o nosso porto, aleluia, louvado seja Deus, é o nosso lugar forte, é o nosso lugar seguro, aleluia. Com Jesus não há perdedor, há só vencedor, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Ele já venceu tudo por mim e por você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos sustente em suas mãos, continue nos fortalecendo, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa, em nome de Jesus. E se Deus determinou que a vitória é tua, quem é que pode impedir? Salmo 43, 13. Não, Salmo 43, 13. Diz o seguinte. Vamos ver. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. 43, aleluia. Louvado seja Deus. Não, Isaías 43, 13. Cadê? Isaías 43, 13. Vamos ver, meus amados, minhas amadas. O que é que Jesus diz? Aleluia, louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. 43. E o 13 está aqui escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ei, operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera na tua vida e na minha vida, me diz aí, quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir? Deus proverá, Deus já proveu toda a tua vitória, Deus já determinou a tua vitória. E se estás passando por lutas, se estás passando por tempestades, se está passando por dificuldade, amada, tira proveito nisso, porque Deus está te dando também, aleluia, ensinamento. Deus está te fortalecendo. Cada tempestade, cada deserto que nós passamos, é Deus nos ensinando, é Deus nos fortalecendo, é Deus nos dando força e nos capacitando para coisas maiores, para bênçãos maiores. Então, se estás passando por essa dificuldade, por esse deserto, ei, Jesus, Deus está dizendo aqui na sua palavra que há um propósito, há uma finalidade. Então somente pede orientação a Ele. Jesus me mostra, me ensina. O que é que o Senhor está me ensinando? Me abre a visão para que eu aprenda. Porque você vai sair mais forte dessa situação, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e fique conosco. Nos dê entendimento na sua palavra. Vamos orar.
Eu agradeço a cada um que passou, a cada um que cumprimentou, a cada um que acenou, a cada um que ouviu, aqueles que ficou, aqueles que vão ainda assistir, aqueles que vão ainda receber da parte de Deus nessa mensagem. Agora eu te peço, compartilha com os teus, compartilha com aquela pessoa que você vê que está passando por uma dificuldade, que vê que está passando por uma tempestade, vê que está desanimado. Envia essa mensagem para ele e diz que o tempo de Deus ainda não chegou, mas vai chegar. Como chegou na vida de Lázaro, né? De Marta e Maria, como chegou na vida de Sara, né? Como chegou na vida de José, como chegou na vida de tantos homens de Deus. Você não é diferente. Deus diz que não faz acepção de pessoa. Você também está incluída nas promessas do Senhor. O Senhor nos fez promessa, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, obrigado, te agradeço, Senhor amado e poderoso, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, pelas bênçãos derramadas, por este sol, por esse tempo, por esta palavra, pelos louvores cantados, pelas bênçãos derramadas na minha vida, na vida dos teus filhos, da tua igreja. Deus grande e poderoso, eu te agradeço pela sua presença que é grandiosa, é maravilhosa, Pai, em nossas vidas. E porque Tu és o nosso Senhor, nosso porto seguro, aleluia. Tu és o Deus grande e poderoso, debaixo das Tuas asas nós estamos seguros, Pai. Tu és o nosso barco, aleluia. Tu és o nosso barco, Jesus, Tu és o nosso barco, nosso porto seguro. Tu és o nosso Deus maior, Deus grande e poderoso. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Tu estás, Senhor, em cada tempo das nossas vidas. Em cada tempo, em cada fase, o Senhor está conosco. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. É assim, Deus, que eu oro e já te agradeço, Pai querido e santo, em nome de Jesus.